O dog do Reddit. Eu descobri a traição da minha noiva enquanto tentava ajudá-la, então contei aos pais dela, terminei tudo e lhe dei um ghost. Agora ela está desesperada em busca de estabilidade. Relacionamentos não deveriam ser como uma lista de verificação. É bem verdade que eles são bagunçados, complicados e bastante humanos, por assim dizer. Mas algumas pessoas os tratam como uma completa análise de custo-benefício. Pesam parceiros para decidir quem vale a pena manter, e quem vale a pena usar e depois descartar friamente. E já adianto a vocês, poucas coisas doem mais do que perceber que você está no lado errado da planilha de alguém. Então, eu sou um homem de 31 anos, e estava noivo da Lauren, uma mulher de 31 anos também, há pouco mais de um ano, sendo que nos conhecemos há 5 no total. Sempre acreditei que compartilhávamos muitos dos mesmos valores. Nós dois fomos orientados a constituir família e éramos bem pé no chão. Nunca fomos de levar uma vida de festa todo fim de semana. Ademais, os pais dela a adoravam e ela era muito próxima da irmã e dos primos. Por outro lado, eu não tenho uma família grande. É só minha mãe e meu irmão mais novo. Mas somos unidos. Lauren e eu nos aproximamos por isso. Moramos juntos há 4 anos, então o casamento parecia o próximo passo óbvio. Pedi ela em casamento no ano passado depois de anos trabalhando muito, economizando e tentando estabilizar as coisas. Finalmente senti que podia ver meu futuro com clareza. A família dela ficou em êxtase. Minha mãe chorou quando soube. Basicamente todos demonstraram ficar extremamente satisfeitos com isso. Começamos a planejar o casamento no início deste ano. Marcamos uma data para a primavera seguinte. Tivemos alguns percalços. Claro, mas achei que era estresse normal de casamento. À medida que a data se aproximava, vi ela ficando ansiosa e irritada comigo por inconveniências mínimas. Semana passada, descobri a verdadeira razão do estresse dela. O laptop pessoal dela travou. Ok. Antes disso, um pouco sobre mim. Sou um cara que trabalha com hardware de computador, então todo mundo me traz seus dispositivos quebrados. Também conserto celulares, monto PCs e soluciono roteadores. É o meu lance, basicamente. Então quando o laptop dela parou de iniciar, eu me ofereci para dar uma olhada. Mas estranhamente ela dispensou, disse que só levaria uma assistência técnica mesmo, e que eu não precisava me preocupar com essa bobeira. Isso foi estranho. Ela nunca recusava ajuda, principalmente com esse tipo de coisa. Então, quando ela disse, não, tudo bem, eu vou levar, algo no tom dela soou errado. Não insisti. Como ela estava atrasada para o trabalho, me deu um beijo de despedida, deixou o laptop no balcão e falou novamente, não se preocupe com isso. Dito isso, passado algum tempo naquele mesmo dia eu resolvi tentar consertar. Pensei que talvez ela não quisesse me incomodar, mas a curiosidade ficou martelando na minha cabeça a manhã toda. Eu estava trabalhando de casa e, por volta do meio-dia, terminei minhas tarefas mais cedo. Decidi dar uma volta. Não ia bisbilhotar. Só queria ajudar. Novamente, achei que talvez ela não quisesse me atrapalhar porque eu estava com algum trabalho quando ela mencionou. Então quando comecei a analisar, o computador demorou alguns minutos para carregar, mas deu algum sinal de vida. Então rodei alguns diagnósticos, reparei o setor de boot e finalmente consegui inicializar corretamente. Foi um conserto fácil. Basicamente eram alguns arquivos que estavam corrompidos e causaram essa situação. Eu já ia desligar quando notei algo estranho no diretório raiz. Havia uma pasta chamada com nome de sistema, mas o ícone do arquivo não estava certo. Parecia criada manualmente, não gerada pelo sistema. Meu instinto entrou em ação. Eu abri. Dentro daquela pasta havia outra pasta. E outra. E outra. Uma cadeia delas enterrada no sistema. Cada pasta tinha um nome como se estivesse tentando demais esconder algo. Continuei cavando, achando que talvez ela tivesse configurado um sistema de backup. Então, no final, dentro da última pasta, havia vários arquivos, alguns PDFs, imagens e também arquivos do Word. O primeiro documento que abri se chamava Planos para o Futuro. Dentro havia diversos pensamentos e planos, mas logo achei uma lista bem específica. Nesse momento ficou claro que aquilo era algo íntimo dela que ela estava escondendo. Nesse primeiro documento que abri, vi que eram anotações dela, e eram 2 colunas, tipo uma ficha de avaliação, basicamente um prós e contra. E lá estava eu. Prós, instável. Confiável. Orientado à família. A apoia. Bom com crianças. Contras, previsível. Emocionalmente entediante. Falta de espontaneidade. Focado demais na rotina e não ambicioso o suficiente. Fiquei olhando a tela, lendo aquelas palavras várias vezes. Emocionalmente entediante. Previsível. Não conseguia acreditar no que via.
Abaixo havia outra seção. Prós e contras de outro cara, cujo nome aparentemente era Tom. Principais prós: divertido. E espontâneo. Empolgante. E engraçado. Contras: problemas de temperamento, algo que pode ser administrável. Financeiramente instável. Atualmente com potencial ruim a longo prazo. Meu estômago caiu. Me lembrei que ela já havia mencionado um Tom antes, mas nunca pensei muito nisso. Ela soltou o nome dele ao contar histórias, talvez sem querer. Sempre era algo superficial, nada que parecesse algo como um flerte com um conhecido. E até então eu confiava nela. Nunca pensei que ela tivesse cruzado a linha. E então eu fui adiante e abri outro documento. Deveria ter parado. Deveria ter apenas ido embora. Mas eu precisava saber até onde ia. Procurei no cliente de e-mail dela. Ele estava configurado offline, o que significava que não sincronizava automaticamente. Reconectei. E o que aconteceu? Quase que uma centena de e-mails fizeram download. Ela não usava o Gmail principal. Tinha um secundário. Vinha se correspondendo com ele por ali. Os e-mails não eram excessivamente românticos. Pelo menos não todos. Eram disfarçados, escritos como notas profissionais, mas quem lesse perceberia o subtexto. Ontem foi muito bom. Não consigo parar de pensar nisso. Ele está ficando desconfiado. Eu vou resolver em breve. Vou contar para eles quando eu for para casa no mês que vem. Eles me atingiu. Continuei lendo. Havia um e-mail que revelou a extensão da traição. Vou dizer aos meus pais que as coisas com Alex não estão indo bem. Vou dizer que foi emocionalmente desgastante, que ele é controlador, que estou infeliz. Eles vão entender quando eu tiver um lugar para ficar. Vou mudar minhas coisas discretamente. Não dou conta do confronto. Era isso. O plano de saída. Ela planejava me surpreender e me pintar como uma pessoa violenta emocionalmente, enquanto ela saía para os braços de outro. Continuei rolando. Havia uma pasta chamada Memórias. Estava protegida por senha. Mas eu a decodifiquei facilmente. Ela usava o nome do pet como senha coringa. Dentro havia fotos dela com um parceiro. Algumas selfies na academia. Algumas num parque. Uma deles no sofá, ela com o moletom dele, encostada nele sorrindo como uma adolescente. Outra foto num restaurante, totalmente entregues um ao outro. Fiquei em silêncio. Entendi por que ela não queria que eu mexesse naquele laptop. Minhas mãos tremiam naquele momento. Então fiz um backup de tudo para um drive externo, documentos, fotos, e-mails. Depois tirei screenshots e guardei em uma nuvem privada. Fiquei na frente daquele laptop por uma hora talvez, olhando a tela, vendo tudo dentro de mim se despedaçar. A mulher com quem eu ia me casar, a pessoa com quem achei que passaria a vida, estava planejando me enganar. Digo, ela já estava me enganando, mas ela pretendia continuar fazendo isso e ainda mais. Depois de fazer o backup, afrouxei um dos chips de RAM da placa-mãe do laptop só o suficiente para fazê-lo travar de novo quando ela tentasse ligar. Falhou. Queria que ela acreditasse que ainda estava quebrado. Eu não queria que ela tivesse a menor ideia. Eu já tinha visto o que ela escondia. Naquela noite, quando ela voltou para casa, fingi que nada tinha acontecido. Jantamos juntos. Ela falou sobre as ideias para o chá de panela da irmã, e eu fiquei lá, fingindo escutar, quando na verdade queria confrontá-la. Meu corpo gritava para fazer isso, mas eu sabia que seria um erro. Ela é boa em inverter narrativas. Ela é charmosa, sabe como se fazer de vítima quando é encurralada. Se eu a confrontasse ali, ela choraria, distorceria tudo e diria que eu estava invadindo a privacidade dela. Talvez até fosse em frente com a história de violência para os pais, só para sair por cima. Não, eu não ia dar isso a ela. No dia seguinte, entrei em contato com meu senhorio e dei um aviso de uma semana. Disse que encerraria o contrato antes do prazo, que houve uma mudança nas minhas circunstâncias pessoais. Ele foi compreensivo. Ela estava planejando visitar os pais na cidade vizinha depois de uma semana. Até lá, eu fingi ser o mesmo de sempre, mas mantive distância para facilitar as coisas para mim. Arrumei uma briga boba com ela de propósito. Não pedi desculpas. Ela é do tipo que só fala de novo depois que eu peço perdão. Dessa vez, isso jogou a meu favor. Enquanto isso, encontrei um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Assinei o contrato em poucos dias. No trabalho, comecei discretamente a redirecionar minha correspondência, mudei endereços de cobrança e atualizei meus contatos de emergência. Ontem, finalmente chegou o dia pelo qual eu esperava há dias. Ela devia sair do trabalho e ir direto para a casa dos pais, passar o fim de semana lá e voltar na segunda de manhã. Eu já tinha tirado o dia de folga. Acordei antes do amanhecer.
Mal dormi naquela noite. Minha mente estava funcionando como uma máquina, executando o plano. Saí para correr para evitar vê-la de manhã. Quando voltei, a mala dela já estava perto da porta. Ela estava prestes a sair. Disse que passaria o fim de semana com os pais. Assenti, já que ainda estávamos brigados. Não houve despedidas. Assim que ela saiu, coloquei uma pequena mala no carro com todas as provas e parti para a casa dos pais dela. O plano era simples: chegar antes dela, mostrar a verdade, deixar que vissem com os próprios olhos o tipo de história que ela estava prestes a inventar. A viagem pareceu longa. Coloquei música, mas não ouvia de verdade. O distanciamento dela sempre que eu falava dos planos de casamento agora fazia sentido, e doía mais perceber que, mentalmente, ela já tinha saído do relacionamento. Os pais dela são aposentados e têm uma pequena loja em frente à casa. Quando cheguei, eles ainda estavam em casa. O pai dela atendeu a porta, surpreso, mas feliz em me ver, me recebeu com um grande sorriso e um abraço. Que surpresa! O que houve? Perguntou. Fiz um aceno e ele percebeu a tensão no meu rosto. Pediu para eu sentar e chamou a esposa. Ela veio da cozinha, sorridente, e perguntou: "O que te traz aqui?" Parou no meio da frase ao olhar para mim e perguntou: "O que aconteceu?" No início, não falei muito. Só tirei o HD externo, conectei ao meu laptop e abri a pasta. Mostrei tudo. A lista de prós e contras, os e-mails, as fotos, os rascunhos de mensagens onde ela escrevia que me chamaria de violento para ganhar a simpatia deles. Nos primeiros minutos, eles nem falaram nada. Só encararam a tela. A mãe dela cobriu a boca com a mão, com lágrimas nos olhos. O pai se recostou no sofá, de olhos arregalados. Houve um silêncio absoluto, até que ele disse, com a voz trêmula, em eu não sei o que dizer. Ele perguntou: "Você tem certeza de que isso é tudo dela?" Respondi: "Tudo veio do laptop dela. Ela vem planejando isso há semanas, talvez meses." A mãe dela chorou e sussurrou: "Achei que a tivéssemos criado melhor. Como ela pôde?" E desabou completamente. O pai ficou sentado, olhando para o chão. Avisei que ela planejava vir para cá naquele dia e contar que eu era violento, que ela se sentia presa. Depois de ganhar a compaixão deles, apresentaria o amante como a pessoa que a ajudou a se curar. O rosto da mãe mudou de tristeza para raiva. Isso é nojento. Me desculpe. Você não merecia nada disso. Assenti, tentando me manter firme. Não estava ali para fazê-los se sentirem mal, mas vê-los desmoronar daquele jeito me atingiu mais do que imaginei. Eles sempre foram pessoas boas, me trataram como família desde o primeiro dia. Eu odiava que a filha deles estivesse prestes a destruir essa confiança. O pai se levantou e foi até a janela. Ficou em silêncio por um tempo. Imaginei que estivesse tentando digerir tudo. Por fim, ele disse: "Estou envergonhado, meu filho. Envergonhado de que minha filha pudesse sequer pensar em fazer isso com você. Você não merecia isso, nenhum de nós merecia." A mãe olhou para mim entre lágrimas. "Você foi como o filho que nunca tivemos. Quando ela te apresentou, sentimos que havíamos encontrado nosso filho. Falo sério. Por favor, não desapareça das nossas vidas por causa dos erros dela. Prometa que não vai." Aquilo me desarmou. Tive que desviar o olhar. Disse que minha intenção não era envenená-los contra ela, mas mostrar a verdade antes que ela os manipulasse. Antes de sair, pedi que escutassem o que ela tinha a dizer. Queria saber até onde ela iria com as mentiras. Depois disso, poderiam decidir o que mostrar a ela. Eles concordaram. Fiquei mais alguns minutos lá, em silêncio. A mãe perguntou se eu tinha comido. Respondi que não. Ela fez café e repetia que não conseguia acreditar. Em certo momento, perguntou: "E ela estava infeliz? Vocês brigavam muito?" Respondi: "E não muito. Tínhamos as discussões normais, mas nada sério, pelo menos até recentemente." Ela começou a se afastar. Achei que fosse estresse pré-casamento. A mãe balançou a cabeça. Nenhum estresse justifica isso. Quando me levantei para ir embora, o pai apertou firme minha mão. "Obrigado por vir até nós, filho. Você fez o certo. Não sei como isso vai acabar, mas prometo que vamos lidar com isso." Quando saí da casa, ouvi a mãe sussurrar para o marido: "O que ele fez de errado?" Fui embora enquanto Lauren ainda estava no trabalho. Quando ela chegou lá, eu já estava de volta à cidade, empacotando o resto das minhas coisas. Segundo o que a mãe dela me contou depois, o pai nem foi cumprimentá-la. Não conseguiu fingir. Lauren percebeu na hora que algo estava errado e perguntou: "Onde está o pai?" A mãe respondeu apenas: "Está ocupado." Sentaram-se na sala.
A mãe disse que ela parecia nervosa, mexendo nas mãos o tempo todo enquanto começava o discurso. Disse que andava emocionalmente exausta. Que eu andava frio e distante, que ela sentia que eu não a compreendia mais e estava repensando o casamento. Disse que vinha tentando manter as aparências, mas não conseguia mais fingir. A mãe ouviu calada, se contendo. Mas quando Lauren me chamou de violento emocionalmente, ela perdeu o controle e disse: "Ah, o Alex é violento emocionalmente? E o Tom é um cavalheiro, é isso?" Lauren congelou ao ouvir o nome do amante. A mãe repetiu: "Você me ouviu. Então, quando pretende nos apresentar o Tom?" No começo, ela tentou fingir que não sabia do que se tratava. A mãe dela explodiu: "Você acha que todo mundo é idiota? Que ninguém descobriria o seu segredinho imundo?" Lauren ainda tentou mentir, mas a mãe a interrompeu na hora. "Não ouse mentir pra mim. Nós vimos as provas, cada detalhe nojento." A mãe dela tirou as fotos impressas que eu havia deixado com eles antes, algumas das mais leves, e as jogou em cima dela. Lauren olhou para as fotos e ficou pálida. Até então, estava confusa sobre como os pais haviam descoberto o caso. Mas, ao ver as fotos, entendeu tudo. Ela tentou se defender, dizendo que eu a estava incriminando, que as provas tinham sido adulteradas e que eu havia invadido o sistema dela. Falava qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Naquele momento, a mãe mostrou o e-mail impresso onde ela planejava me pintar como violento. Depois disso, Lauren não teve mais o que dizer. O pai dela se levantou e a repreendeu: "Nós te criamos melhor do que isso." Ela começou a chorar e tentou se justificar: "Não é o que parece. O Tom é só um amigo. Ele estava me ajudando a lidar com as coisas." O pai dela gritou e a mandou calar a boca. A mãe me contou depois que foi a primeira vez que viu o marido levantar a voz para a filha. Lauren continuou insistindo que eu estava manipulando tudo, que eu era controlador, que tinha provas de que eu era emocionalmente frio. O pai dela balançou a cabeça e respondeu: "Você não é a vítima aqui. Você destruiu a confiança de um bom homem. Mentiu para todos nós." A discussão durou quase 1 hora. A mãe dela disse que, em certo momento, Lauren desabou completamente e começou a implorar para que acreditassem nela. Mas eles já sabiam da verdade. Enquanto tudo isso acontecia, eu já estava em casa, terminando de empacotar minhas coisas. Deixei meu jogo de chaves no balcão junto com o contrato atualizado, agora só no nome dela. Responsabilidade total pelo aluguel. Ela que lidasse com isso. Coloquei minhas malas no carro e fui embora. Ela saiu da casa dos pais naquela mesma noite, já que o plano tinha falhado. Tentou me ligar, mas eu a tinha bloqueado. Depois vieram os e-mails. O primeiro era puro ódio: "Você não tinha o direito de mostrar nada para os meus pais. Destruiu meu relacionamento com eles. Tem ideia do que fez? Você podia ter conversado comigo. Não precisava me humilhar assim." A raiva logo virou culpa e dizia que eu estava confuso, que a gente podia resolver. Eu não respondi a nenhum deles. Depois de algumas horas, os e-mails pararam. Imagino que ela estivesse dirigindo de volta para casa. Pouco tempo depois, começaram de novo. Devia ter sido a reação ao apartamento vazio e ao contrato atualizado. Agora o tom era desesperado. Cheguei em casa e vi o contrato. "O que está acontecendo? Podemos pelo menos conversar uma vez?" Foi tudo um grande mal-entendido. Li todos de uma vez e marquei o remetente como spam. Eu não ia repetir aquela dança. Contei tudo para minha mãe e pro meu irmão logo de uma vez. Eles ficaram chocados, mas me apoiaram. Então acho que posso dizer que eles estão felizes que eu me livrei de uma cilada. Eu também tento ver o lado positivo, embora a tristeza ainda apareça às vezes, mas espero superar isso logo. Caso haja alguma novidade relevante no futuro, eu atualizarei esse post. Obrigado. A atualização. Já se passaram pouco mais de 4 meses desde meu post original. Minha vida voltou aos trilhos, ou, pelo menos, me mantive ocupado. Mergulhei em projetos, ligações noturnas e qualquer coisa que impedisse minha mente de vagar pro passado. Já não sentia raiva. Deletei todos os vestígios dela da minha vida. De vez em quando ela passava pela minha cabeça, não de forma dolorosa, apenas como um fato. Então, ontem, do nada, ela apareceu no meu escritório. Recebi uma ligação da recepção dizendo que alguém queria me ver. Eu não esperava ninguém. Saí para ver e lá estava ela. Tinha um sorriso brilhante ao me ver. Perguntei: "O que você está fazendo aqui?" Com olhos suplicantes, pediu para conversar só por alguns minutos. Levei-a ao café do outro lado da rua, não dava para confiar nela para conversar no escritório. Ela começou dizendo: "Não vim para criar drama. Só preciso esclarecer algumas coisas que têm me consumido por dentro." Deixei que falasse. Aparentemente, depois do término, ela continuou vendo o parceiro de caso.
Ele até chegou a se mudar para o nosso antigo apartamento. Enquanto ela falava, ela me olhou buscando uma reação. Não dei nenhuma. Então ela continuou dizendo, achei que isso me faria sentir melhor. Que justificaria tudo o que eu fiz. Mas não fez. Percebi que eu só estava tentando me convencer de que tomei a decisão certa. Ela riu nervosamente, sabe o que é engraçado? No momento em que não precisávamos mais esconder nada, tudo deixou de ser empolgante. Virou algo comum. Ele começou a ficar de mau humor e a pedir espaço. A gente brigava por bobagens. E eu só pensava, foi por isso que joguei tudo fora? Disse que estava confusa com os preparativos do casamento, que entrou em pânico. O caso foi uma fuga do compromisso. Fiquei em silêncio. Ela prosseguiu, aquele fim de semana em que fui visitar meus pais, eu não ia contar o que você pensa. Quer dizer, eu tinha planejado antes, sim, mas não com aquele peso todo. Só queria entender o que eu realmente queria. Mas você chegou lá antes de mim e acabou com tudo. Respondi, quer dizer que eu te impedi de bancar a vítima? Ela assentiu, entendo. Não estou te pedindo para ter pena de mim. É só que, tudo desmoronou depois daquele dia. Meus pais mal falam comigo. Fico de lado nas reuniões de família. Todos são educados, mas eu sinto os cochichos. O jantar de noivado da minha prima foi constrangedor porque você não estava lá. As pessoas perguntaram por você e pelo casamento. A gente não disse nada, mas todos perceberam que algo estava errado. A mãe dela contou à tia sobre a traição, e agora Lauren deixou de ser a sobrinha favorita. Vive ouvindo sermões sobre lealdade. O amante até tentou ficar, mas quando as coisas ficaram complicadas, caiu fora. Disse que não estava pronto para lidar com drama familiar. Ela riu sem graça e disse que talvez merecesse aquilo. Eu não respondi. Ela continuou, eu sei que você provavelmente me odeia agora, mas não vim pedir simpatia. Só precisava esclarecer que eu não queria terminar. Queria conversar com meus pais sobre o que eu sentia, para buscar clareza. Fico pensando em como tudo saiu do controle. Como eu podia simplesmente ter te dito que estava com medo, em vez de fazer tudo aquilo? Mas escolhi o caminho covarde. Depois de alguns segundos, perguntou, você acha que a gente teria consertado as coisas se eu não tivesse feito o que fiz? Respondi apenas com um, nunca saberemos. Ela disse que estava fazendo terapia para tentar se entender. Minha terapeuta diz que eu estava em busca de novidade, que confundi conforto com tédio. Ela tem razão. Você foi bom para mim. Eu só não soube valorizar isso naquele momento. E acho que agora é tarde demais. Mas agora eu só quero paz e estabilidade. Ela me pareceu que esperava uma resposta, mas eu permaneci em silêncio. Então ela disse as suas próximas palavras, você pode me perdoar algum dia? Estou morrendo de culpa, de verdade. Então eu disse que eu já tinha perdoado há algum tempo, e que também já tinha seguido em frente. Tanto que, o que quer que ela dissesse agora, fosse para o bem ou para o mal, não fazia mais diferença. Eu já tinha alcançado a minha paz com relação ao que houve. Ela sorriu de leve, e disse meio melancólica. Você sempre foi calmo, mesmo quando deveria estar com raiva. Hesitou e perguntou em voz baixa, você consideraria nos dar outra chance? Não agora, mas talvez um dia? Levantei-me e respondi rapidamente. Não. Isso está fora de questão. Não sou do tipo que aceita correr o mesmo risco duas vezes. Então ela disse entender, se levantou também, e aparentemente tentou me abraçar, mas eu já estava indo embora. Acenei para ela enquanto saía do café, e voltei para o meu escritório sem olhar para trás. Deixei aquele capítulo da minha vida muito, muito para trás, e não há chance de eu voltar a ele. E é isso. Obrigado por lerem, e também pelos comentários e mensagens. Comentários sobre o relato. Ela conseguiu a emoção e o drama que desejava, e depois isso já não era o suficiente e a satisfação acabou. A verdade é que um relacionamento com alguém que trai, iniciado durante o período de infidelidade, perde força e significado assim que a farsa acaba. Outra verdade sobre isso é que a vida de amante é muito mais fácil, sem responsabilidades e só com os momentos agradáveis. Depois, quando o amante se torna oficial, os mesmos problemas surgem, só que agora piorados, pois são duas pessoas traidoras que não respeitam ninguém, fingindo que são companheiros. O Op mostrou ser alguém sábio, tendo amor próprio ao não aceitar uma traição, e não perdendo tempo com joguinhos. Ele a perdoou, mas a deixou completamente no passado. Ele entendeu que nosso tempo é limitado, e não devemos desperdiçá-lo com qualquer um. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal.
Valeu demais. Abraços. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.